Bom dia! Palavra do dia hoje para você, livro de 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. Mas Samuel disse: Por acaso o Senhor tem tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua voz? Obedecer é melhor que o oferecer sacrifícios, e o atender melhor que a gordura de carneiros. Amados, Deus ele tem uma maneira toda especial de dizer para nós que nós temos escolhas a fazer na nossa vida. O Senhor nos deixa o livre-arbítrio para que a gente venha decidir o que nós queremos. E quando o Senhor aqui veio a ungir Saul, o qual também era escolhido, mas veio a ungir Saul, e Saul um dia também foi cheio de Deus, mas Saul partiu por um caminho aonde o seu próprio coração o guiava e não mais o Senhor. E isso trouxe muitas consequências, não só sobre a sua vida, mas também sobre Israel. Eu quero que você entenda nessa manhã que todas as vezes que você quebrar um princípio, o princípio lá na frente, o próprio princípio vai quebrar você. Todas as vezes que você quebrar algo que é para ser um valor diante de Deus, lá na frente isso também vai chegar a te quebrar. Saul, ele começa a quebrar os princípios, ele começa a trocar os valores, ele começa a fazer coisas segundo o seu próprio coração. E nisso a desobediência está ativa na sua vida. Só que desobedecer, meu amado, minha amada, você que me ouve nessa manhã, não é necessariamente o problema. O problema é não se arrepender e não assumir a sua culpa diante de Deus. Porque quando nós desobedecemos, a própria palavra diz: filhinhos, não pequeis. Mas se porventura você chegar a pecar, você tem um advogado fiel. Você tem um advogado nos céus, que é o Senhor Jesus, que ele é o nosso mediador. Ele vai te defender. Ei, amado, ei, amada, a única coisa que Deus quer de mim e de você é que nós venhamos assumir os nossos erros, assumir a nossa culpa diante dele. Quantas vezes as pessoas pensam que é melhor sacrificar e vivem sacrificando tantas coisas na sua vida, mas não se coloca na posição de ser um servo, uma serva, um filho, uma filha obediente. A única coisa que Deus quer de mim, de você, é obediência. E eu quero te informar nessa manhã que Deus, ele não tem os queridinhos dele. Ele não tem preferências. Lamanduriacebe, Amandarábia, como às vezes você pode pensar, mas por que fulano ou Bertando é tão abençoado? Eu gostaria que você entendesse que no seu currículo diante de Deus existe uma coisa chamada obediência. E se essa pessoa está andando verdadeiramente em obediência, as bênçãos do Senhor alcançará. Mas quando a pessoa decide sacrificar, decide fazer várias coisas, e tem gente que até mesmo quer berganhar com Deus, e eu vou te dizer uma coisa: isso não funciona no reino espiritual, isso não funciona com o Senhor, porque Deus não tem negócio com tolo, Deus não tem negócio com homem, essa é a verdade. Deus não tem negócio com gente que não entrega o seu coração verdadeiramente para Ele, exclusivamente para Ele. Enquanto a pessoa estiver andando pelo seu próprio desejo, pela sua própria vontade, muitas vezes ele até pensa: não, Deus está no meu coração. E às vezes a pessoa até vai ali, vai num culto, vai numa igreja, até sacrifica, mas verdadeiramente não está em obediência e não anda com aquilo como condiz a palavra do Senhor. E eu, queridos, nesta manhã eu quero te dizer que o Senhor, Ele quer que nós venhamos, aleluia, obedecê-lo e obedecer ao Senhor de coração voluntário, porque Ele é merecedor. Não é obedecer o Senhor simplesmente, aleluia, por uma obrigação no sentido figurado dizendo, mas é obedecer ao Senhor de todo o seu coração, é ter prazer na obediência. Amados, quando nós temos prazer na obediência, o Senhor se alegra comigo, o Senhor se alegra com você. A palavra do Senhor diz que Deus se entristeceu aqui com Saul. Deus se entristeceu de o ter colocado naquela posição diante de Israel.
Saul, ele começa a fazer muitas coisas que desagradavam ao Senhor. E ele começa, agora aqui nessa questão aqui, o Senhor dá ordem para que matasse todos os amalequitas, para que todos os despojos de guerra fossem destruídos. Mas ele decide deixar Agag, o rei vivo, e decide poupar, aleluia, decide poupar alguns animais, e dizendo que esses animais seriam de sacrifício ao Senhor. Sabe o que é o problema do desobediente? Ele sempre vai arrumar uma desculpa. Sabe qual que é o problema daquele que desobedece? Ele sempre vai colocar culpa em alguém. Quando Samuel chega para repreender Saul, ele diz: olha, eu fiz isso porque eu fui pressionado pelo povo. O povo, ou seja, os soldados, a infantaria, eles queriam despojos e eu não poderia desagradá-los. Era o que ele estava querendo dizer. Ei, sabe o que o Senhor fala contigo? Se você quer agradar a Deus, provavelmente, quase sempre você vai desagradar os homens. Se você quer agradar ao Senhor, alguém não vai ficar satisfeito com isso. Por isso que o Senhor fala contigo nesta manhã. Ele não quer desculpas, mas ele quer que venhamos ser verdadeiros com ele. Saul só arrumou desculpas, só colocou culpas em pessoas, e achando que tudo ia ficar isso. Só que para tudo, amado, há um limite também diante de Deus. Há um limite diante do Senhor. E o Senhor naquele dia rejeitou o reinado de Saul. Rejeitou Saul, e ele, amado, não encontrou arrependimento mais ali diante do Senhor e foi partir para um caminho de destruição. Sabe o que o Senhor fala contigo nessa manhã? É tempo de rever os teus conceitos, é tempo de você analisar como você tem valorizado os teus princípios diante de Deus, os teus valores diante do Senhor. É tempo de você prestar atenção se você não tem dado desculpa para os seus pecadinhos ou pecadões, vamos dizer assim, ou por situações que você pensa que com o seu jeitinho você está agradando ao Senhor. Sabe por que papai está puxando a nossa orelha nessa manhã? Porque ele te ama, porque ele quer o seu bem, porque ele tem o melhor para a sua vida. E se você quer receber o melhor de Deus, viver o melhor do Senhor, é necessário que você ande em obediência. É necessário que você decida obedecer ao Senhor de todo o seu coração. O Senhor não tem prazer no seu sacrifício, não tem prazer, calabanduriacébia, que muitas vezes você sacrifique, muitas vezes até o seu tempo, sacrifique o teu dinheiro, sacrifique tantas coisas, alabiacébia, mandarábia, e ainda pensando que o Senhor vai te abençoar. Não, o prazer do Senhor está na sua obediência, porque quando isso acontece, as bênçãos serão consequências dessa obediência e elas alcançarão vocês. Nesta manhã, meu amado e minha amada, você que me ouve, Jesus fala com você e ele está falando pelo poder da palavra. Obedeça a ele e as bênçãos chegarão na tua vida. Obedeça a ele e portas se abrirão. Obedeça ao Senhor e sua vida estará alinhada diante do altar do Senhor e nada daquilo qual você pedir ao Senhor será impossível. Sabe por que existem coisas impossíveis? Sabe por que existem coisas que ainda não aconteceram? Na grande maioria das vezes é por causa da desobediência. Mas quando a gente se coloca numa posição de servo, de serva, de filho autêntico do Senhor, que tem uma identidade celestial, que não troca, que não berganha, que não negocia, que verdadeiramente, labaraçúbia, mandarábia, obedece a ele e o adora em espírito e em verdade, as bênçãos do Senhor são derramadas e o Senhor se agrada de nós. A única coisa que o Senhor quer é que você obedeça a ele e que nessa manhã você possa tomar posse dessa palavra e entender que o Senhor fala desta maneira porque ele quer te abençoar e ele quer derramar ricas bênçãos sobre a sua vida. Que o Senhor nessa manhã possa te abençoar poderosamente, te dar um dia excelente, fazer com que o sol resplandeça sobre o teu rosto. Se essa palavra tem falado contigo, compartilha ela com amigos e família, abençoe vidas. Quem fala com você nessa manhã é a pastora Valéria Rodrigues. Se você ainda não é inscrito no nosso canal do YouTube, entra lá, se inscreve, ativa o sininho de notificações, esteja fortalecendo o canal para que o nome do Senhor também seja glorificado através dessa palavra. Um beijo carinhoso para você e fique na paz.